Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Sir Arthur C. Clarke. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo, e hoje estou aqui para falar do RPG Numenera. Numenera é um RPG do Monte Cook, e ele foi lançado aqui no Brasil em 2016 pela editora New Order, através de um financiamento coletivo de sucesso. Eu fiquei muito feliz com isso, porque Numenera é um RPG fantástico que eu tinha muita vontade de conferir, e eu tive essa oportunidade recentemente. Na realidade, eu não sei se vocês lembram, eu comprei o Numenera na Bienal do Livro do ano passado, em 2017, no Rio. E eu demorei todo esse tempo agora pra fazer a resenha, até porque eu tava me habituando bastante com o RPG em si. A parte mais importante do Numenera é a ambientação, e também a parte mais legal. Coisa que me chamou a atenção, quando eu vi ele desde o começo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Duna. Eu não sabia o quão certo eu estava a respeito disso. O Duna e o Numenera, eles têm uma coisa em comum. Eles são uma espécie de pós-pós-futurismo. Ele é um futuro tão distante que nós passamos, assim, milhões ou talvez bilhões de anos de civilização até chegar no ponto em que está a história atualmente. No caso do Numenera, a história está na Nona Era. É o início da Nona Era. Antes da Nona Era vieram 8 eras, cada uma caracterizada por uma civilização extremamente avançada. E cada uma dessas civilizações conseguiu coisas, assim, fenomenais. Numenera se passa na Terra, de fato, mas existem muitas coisas diferentes nessa Terra, do futuro extremo aí. Por exemplo, desde coisas como o dia dura 28 horas e o ano só tem 313 dias, como coisas como o Sol está estático, ele não está em expansão e nem em contração. Alguma civilização conseguiu controlar o Sol em si. E ninguém sabe exatamente como. Então, apesar de bilhões de anos terem se passado, digamos, do nosso tempo até o tempo de Numenera, o Sol não engoliu a Terra como deveria ter feito, em expansão, e nem ocorreu nada do tipo. Então, alguma civilização dessas 8 eras conseguiu uma dominação celeste, assim. Eles dominaram corpos celestes de uma forma incrível. Outras civilizações fizeram diversas outras coisas. Uma delas preencheu o mundo de Numenera com um número inacreditável, assim, de nanitas. As nanitas são máquinas microscópicas de nanotecnologia que elas conseguem alterar a matéria e energia. E elas existem em todo local. Acredita-se que elas foram usadas para fazer uma terraformação do planeta em si, para, por exemplo, recuperar a natureza. Você imagina, num tempo tão avançado, que a Terra foi destruída diversas vezes, assim, que foi talvez devastada por holocaustos, depois reconstruída, civilizações alienígenas chegaram, civilizações alienígenas foram embora, civilizações conseguiram viajar para outros planos, para planos de existência paralelos à Terra, assim, não outros planetas, outros planos existentes na Terra, e retornaram. Então toda essa tecnologia já existiu, e nós estamos muito além disso. Só que o início da Nona Era, ele parece uma civilização antiga. Existe uma comparação no livro que é, por exemplo, é como se fosse uma pessoa vivendo no ano 1000, atualmente, no ano 1000 depois de Cristo. Um nível de tecnologia, assim, um nível de como a política se desenvolve, etc. Só que eles vivem nesse universo preenchido por tecnologia de milhares de civilizações que vieram no passado. Cada era tem muitos, muitos anos, várias civilizações se ergueram e caíram. Tem grandes civilizações dominadoras, mas tem outras civilizações que vieram após elas dentro das mesmas eras. Então, são ruínas sobre ruínas sobre ruínas sobre ruínas no mundo inteiro. Toda essa tecnologia remanescente que está em todos os lugares, desde criaturas que vagam por aí, até templos antigos, até grandes construções, naves que voam o céu, ilhas voadoras também, as alterações físicas, assim, e da realidade mais bizarras que se pode imaginar, todas feitas por tecnologia. E as pessoas atualmente, com um conhecimento parco a respeito de tecnologia, têm que conviver com todas essas coisas bizarras. E o nome dado a toda essa tecnologia remanescente é Numenera. Numenera, sempre que você encontra algum objeto tecnológico bizarro do passado, se chama Numenera. Muitas vezes as pessoas não sabem como ativar, mas às vezes elas conseguem ativar, desde pequenos objetos até grandes máquinas e etc. Então, existem uns conceitos muito interessantes. Por exemplo, existem 3 classes básicas dentro do Numenera, que são como se fossem 3 arquétipos, que é o Glaive, que seria um arquétipo de guerreiro, o Jack, que é um arquétipo de o ladrão, o ladino, etc., e o Nano, que é um arquétipo de mago, alguém que utiliza magia. O Nano, essa é a parte interessante, na realidade ele não utiliza exatamente magia. Eles controlam a nanotecnologia que existe no universo do Numenera. Essa nanotecnologia remanescente é tão poderosa, essas nanomáquinas, elas conseguem alterar a carne, e elas conseguem alterar tudo, matéria e energia. Então eles podem reproduzir coisas que parecem mágicas
com a manipulação dessas nanomáquinas, assim. Eles podem desde criar uma mutação forçada em si ou em outrem, como eles podem criar energia, assim, desde descargas elétricas ou fogo, ou todo tipo de coisa, através das nanomáquinas. O Numenera, ele é muito interessante que ele é um universo misterioso e que ele recompensa os jogadores pela descoberta. Então, por exemplo, eles falam que se você luta, se você vence uma criatura, você não deveria se tornar mais experiente, mais poderoso, etc. O que move o universo Numenera é descoberta, é você fazer descobertas a respeito do passado. Então, esses jogadores, eles sempre vão ser uma mistura de historiadores, antropólogos e aventureiros que estão tentando, e, tipo, às vezes engenheiros, tanto faz, que estão tentando descobrir um monte de coisa sobre o passado. Lógico que você pode envolver muita história dentro do presente Numenera. Existe desde intriga política até guerra de territórios, etc. Mas, em geral, o que move a história é a descoberta através da aventura, né? O sistema do Numenera, ele foi feito para ser super simples, é muito interessante, ele usa só um D20, ele tem numerações bem estabelecidas sempre. Por exemplo, armas, elas causam dano fixo, tal arma vai causar 1 de dano, tal arma vai causar 2 de dano, tal arma vai causar 3 de dano, e etc. Não existe aquele negócio de dados diferentes para armas diferentes, não existe jogada de dano, o dano vai ser fixo, pode aplicar modificadores de acordo com os poderes do seu personagem, etc. Os efeitos das magias também são bem simplificados, elas fazem isso de forma bem direta, para não ter muita jogada de dado dentro da história. Normalmente você vai fazer poucas jogadas de D20, só para resolver alguma coisa, se ela acontece ou não. Em geral, tem muita coisa que são numerações cheias, múltiplos de 5, tudo para simplificar ao máximo a matemática do jogo. Eu não sei muito bem se isso cria um jogo muito equilibrado. Eu desconfio que às vezes não. Mas isso cria um jogo simplificado, mas não simples. Ele cria um jogo ágil, na verdade. Uma coisa que vai rolar bem, ela vai se desenrolar muito facilmente. De maneira, o conceito mais interessante é o universo dentro dele. Ele tem regras legais, etc. Mas, assim, o próprio livro é tão fantástico, as artes dele são inspiradoras, o universo para o qual ele te convida, e cheio de mistérios e descobertas, acaba sendo o grande atrativo do RPG. Eu gostei pra caramba do Numenera, não é à toa, porque Duna é meu livro predileto de ficção científica, e realmente ele tem muitas coisas que se parecem com o Duna em geral. Pra quem não sabe, Duna também é um futuro pós-científico, em que existiram, tipo, guerras contra máquinas e seres sintéticos, e a humanidade nem confia mais neles. Eles passaram por uma fase científica muito mais avançada no passado deles. O Numenera é a mesma ideia, só que multiplicada por 8. Eu recomendo fortemente esse RPG, eu acho que você pode se divertir bastante com ele, encontrar muita coisa legal dentro do universo Numenera. Essa foi a minha resenha de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Não se esqueça de marcar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.